Olá, muito bom dia, muito boa tarde a você que nos assiste aqui na Rede O Campo. Estamos começando neste momento mais um panorama de mercado para te deixar aí antenado sobre tudo o que acontece a respeito dos grãos da soja e do milho no cenário mundial e também local. E como sempre a gente conta com a parceria aqui hoje com o nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Olá, Juliano. Olá, Vanessa. Olá, cooperados e clientes da Coopermoto. Mais uma semana trazendo informativo semanal aqui. É isso aí, bora para mais um, chamando neste momento também para dividir tela aqui conosco, nosso parceiro da Stonex, Guilherme Ciocari. Olá, Gui. Olá, Vanessa. Olá, Ju. Muito bom dia a toda a família Coopermota. Vamos para mais uma semana aí. Maravilha, montada a nossa tela, vamos agora começar então a nossa análise aí de mercado, começando então com as exportações americanas, né, que elas continuam aquecidas lá para a Ásia, embora mesmo com as taxações e toda a guerra comercial que está aí se prevendo, né? Exato, acabou surpreendendo o mercado nessa semana, né, com todo esse movimento de taxa para lá, taxa para cá, retribui, acabou acirrando um pouco mais essa semana Canadá e União Europeia com os Estados Unidos, mas as divulgações de exportações dos americanos para a China e para a Ásia como um todo, né, acabou sendo positiva e até deu um fôlego aí para o mercado ontem, acabou que veio perdendo força com todo esse movimento e ontem, né, com essa notícia, acabou dando um fôlego e ainda permaneceram fortes para o momento que estão vivendo lá. Lembrando, né, nesse momento é fato de que a soja brasileira ela é a mais atrativa para se exportar para a China, tá? Uhum. Isso impacta alguma coisa aqui na nossa realidade, Ju? Então, Vanessa, a gente não observou grandes impactos em relação ao preço local aqui para os nossos agricultores. Uma, porque nós estamos em reta final do plantio aí, né? Desculpa, da colheita de soja, e o comprador ele sabe que tem uma safra robusta pela frente. A gente nota que o preço ele está estável aí há algumas semanas já, com pouca variação para cima ou para baixo. E a gente nota também que as indústrias, as esmagadoras, elas estão originando essa soja, porque no segundo semestre tem uma possibilidade de ter um preço melhor ou mais caro para o agricultor. Uhum. E ainda falando de guerra comercial, a gente fala um pouco sobre a questão das vendas de carne bovina lá na China, né? Trocando aqui agora de tópico. E o que a gente tem sobre isso, Gui? Ontem acabou circulando muito isso, né? Alguns já confirmando, outros sinalizando que isso era uma possibilidade. Mas pensando em como tudo isso pode impactar, grosso modo, isso teria, de certa forma, um impacto minimizado aqui para o Brasil, dado que, né, são produtos diferentes exportados de Brasil para a China e de Estados Unidos para a China. Grosso modo, a capacidade bastante ocupada dos frigoríficos, né? Mas o que se espera efetivamente, né, é uma valorização da proteína, né, no geral, aqui para o Brasil, à medida que a China ela tem uma demanda significativa, à medida que os Estados Unidos está com baixo oferta de carne bovina, inclusive, né, a demanda deles, dos Estados Unidos, aqui no Brasil por carne bovina, né? Então isso pode ser, né, brasileiro uma notícia muito importante. Então agora a gente precisa acompanhar os desdobramentos disso aí, que claro, vai acabar, né, se isso tudo andar, impactando numa demanda interessante aí. Por grãos, eu quero dizer. Isso que eu já puxar aqui o Juliano agora para falar sobre ligar esse assunto da carne bovina com os grãos, né, aqui local. Como é que fica isso? Primeiro que ele vai puxar não só o grãos como um impacto direto aí na carne bovina brasileira também, né? Isso deve aumentar a demanda de exportação de carne bovina, que também aumenta a demanda por grãos. As indústrias vão querer esmagar mais soja para poder gerar mais farelo, que isso vai virar ração, vai virar nutrição animal, né? E também a exportação de soja para a China esmagar e fazer o seu farelo lá. Então, as duas opções aí, as três na realidade, né? Aumentar a demanda de carne bovina brasileira, aumentar a soja, exportação de soja para a China para ela esmagar e fazer o farelo dela, e também a possibilidade, talvez, aí, de aumento de farelo. Isso. Aí esse farelo pode ficar no mercado interno, né? Para nós confinarmos esses bovinos aí. A gente pega
esmaga a soja, vira farelo, que o farelo vira ração, engorda o boi e exporta a carne. Então, há uma expectativa desse movimento na carne bovina. Maravilha. Enquanto isso, aqui no Brasil, a colheita segue em ritmo acelerado. Chegamos a 70%, Guilherme. Isso, a nível de Brasil, né, a gente já chega aí próximo dos 70%. Hoje, que na verdade a gente vai divulgar os números, a gente encerrou sexta-feira passada em 60,2% mais ou menos a colheita a nível de Brasil, né? Essa semana a gente deve buscar algo próximo disso, até o final da tarde a gente já vai ter os números mais apurados, mas o estimado é isso. Grosso modo, a colheita vai indo bem. O que a gente viu efetivamente, né, em termos de logística, é realmente frete bem mais caro, né? Houve uma subida rápida aí do preço do frete, em algumas regiões, inclusive, faltando caminhões, para piorar um pouco mais a situação, né? Teve aquele acidente no Porto de Barcarena, que acabou interrompendo os embarques lá, gerando fila de 4, 5 dias. Houve uma migração do volume que estava para lá, indo para o Porto de Itaqui, gerou mais custo ainda aos fretes daquela região. Houve ainda também uma questão de problema em pontes no Tocantins. Então, tudo isso acabou, né, tendo um impacto significativo aí em termos de logística, aqui em específico na questão de caminhões, né, frete mais caro, mas ainda temos bastante volume por colher ainda, e esse cenário de logística ainda deve continuar caro por um tempinho, né? E essa realidade impacta aqui para os nossa colheita local também, Juliano? Na realidade, na região de atuação da Coopermota, a percentagem de colheita ela está mais avançada, justamente pelo estresse hídrico que a gente vem passando com essas chuvas irregulares, né? Isso fez com que a soja adiantasse um pouco mais o seu ciclo e, consequentemente, adiantasse a colheita. No raio nosso aqui de atuação, nós estamos em torno de 90% de área colhida. Claro, alguns locais mais do que isso já, e alguns locais menos do que isso. Mas o que o Guilherme falou é uma realidade. O preço dos fretes, eles explodiram nas últimas semanas, né? E isso também é um motivo que faz com que, mesmo que às vezes a gente vê Chicago subindo, ou o dólar subindo, ou às vezes até o mesmo prêmio subindo, isso faz com que a soja continue estável e não tenha maiores patamares, entendeu? Não altera nada no preço, né? Exato. Uhum. E aí a gente parte então para a análise aí da influência da soja argentina, que elas melhoraram as previsões. Bastante, né? Então a gente veio aí com dezembro e janeiro penalizando um pouco a cultura argentina, mas, de novo, eu já mencionei isso em alguns bate-papos aqui, mas o fevereiro ele é um mês importante para a Argentina e essas chuvas vieram, né? Então a gente viu uma significativa melhora nas condições de safra da Argentina. As condições de safras boas e excelentes vêm melhorando. No geral, a gente tem uma safra que deve ser colhida e um bom volume de soja deve ser colhido por lá, e de milho também, né? Então, a gente passou por um momento bastante estressante e agora vem recuperando bastante essas lavouras por lá, o que traz, de novo, né, um volume significativo de produção para a América do Sul aí. É isso aí. Aí a gente fica na expectativa também disso aí, trazer alguns reflexos para a gente. Com certeza, a Argentina tendo uma boa produtividade, isso significa níveis de estoque no nível de mundo maiores, né? E maior oferta, maior oferta, menor demanda. Então, se a Argentina tiver uma produtividade boa, isso vai agregar um volume de estoque mundial, podendo ter influência não só no preço do Brasil, mas como no preço a nível de mundo, né? Isso é uma regra aí de lei de oferta e demanda, então faz parte do processo, mas pode vir a impactar sim. Nós tivemos uma quebra na região sul, que pode ser compensada aí pela safra da Argentina, pensando em América do Sul. Legal, então a gente passa agora para analisar o mercado do milho, começando então com as questões das exportações americanas novamente. O ritmo está aquecido. Seguem muito fortes, é importante que eles tenham volume, eles têm milho altamente competitivo nos portos, né? Então os embarques, as vendas semanais continuam muito forte. Curiosamente, isso não tem dado tanta sustentação assim para o milho Chicago, apesar de ontem também ter subido, né?
Mas é diante de uma situação onde agora, né, daqui 17 dias praticamente, né, teremos mais pelo menos 2 bate-papo desses até a divulgação, dia 31 de março, divulgação diária, né, onde espera-se realmente que o milho, por subsídio, por uma relação melhor de preço, por um mercado doméstico muito mais pujante para o milho do que para a soja, uma exportação que está vindo bem dos Estados Unidos, que o milho ganhe área nos Estados Unidos, né? Por hora, lembrando, isso é uma expectativa aí próximo de 1,3 milhão de hectares que deve migrar de soja para milho, e a gente está falando de algo numa produção média de 15 a 16 milhões de toneladas que seriam produzidos de forma adicionais aí nos Estados Unidos na safra desse ano aí. Então, isso tem equilibrado um pouco o bom lado da demanda que os Estados Unidos está tendo, seja mercado doméstico ou exportação. E a gente tem sempre dito, Ju, que as previsões para o milho são boas aqui para a nossa região, isso impacta positivamente ou negativamente aqui para a gente? Então, as exportações americanas, neste momento, ela acaba não impactando por uma questão de níveis de estoque do Brasil baixo, ou seja, nós estamos com níveis de estoque baixo. O Brasil ele é um grande consumidor de milho, né? Principalmente para as fábricas que fazem ração, confinamento, enfim. E neste momento, como nós ainda não chegamos numa época de colheita de milho, que vai ser ali na meados de agosto, enfim, setembro, mais ou menos agosto mesmo, a grosso modo. A gente não, pode ser que naquele momento de agosto, em plena colheita, que a gente vá partir para exportação, né? Porque é um volume, muito volume em pouco tempo entrando, aí a gente depende muito de exportação. Pode ser que, se continuar o milho americano competitivo até naquela época, isso pode ser que aconteça um impacto negativo em relação a preço. Porém, neste momento, não, porque a demanda do Brasil ela está toda no mercado interno, ou seja, o agricultor está retraído nas suas vendas, quem tem estoque ainda não vende e o comprador está vindo atrás desse milho. Então, tanto é que você nota uma disparidade da B3 versus Bolsa de Chicago, justamente por causa disso. A demanda de milho no mercado interno está aquecida, né? Então ela dá uma descolada da paridade de exportação. Isso neste momento. Quanto mais próximo da colheita, se for uma colheita, a gente espera que seja, se for uma colheita robusta, de grandes volumes, uma super safra de milho, aí isso sim pode vir impactar se o milho americano continuar competitivo e em exportação. Mas ainda tem um bom tempo, tem um bom caminho para a gente chegar até lá, né? Um bom caminho para a gente percorrer e ver esse cenário. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. E falando em perspectiva robusta de safra, a gente passa aqui sobre a análise de como está, né, a condição dessa safrinha, não só aqui em São Paulo, mas também em outras regiões. Como é que está, Guilherme? Aqui um ponto para a gente pensar, né? Então, voltando, né, a gente teve lá um plantio que iniciou um pouco mais tarde, em termos de Centro-Oeste, ficava a dúvida se tiraria essa diferença, tirou, né? O plantio do Centro-Oeste veio muito bem, tirou toda a diferença. Mas o que a gente vê em termos de Brasil hoje é algumas divergências nas regiões, né? Então, algumas regiões do Goiás precisando e muito de chuva, né? São Paulo, propriamente, precisa de algumas regiões com chuva. Mato Grosso do Sul, né, por hora vai indo bem. Mas o grande ponto que eu coloco é o que se esperar aí, né, para realmente para o acumulado de abril, né? Boa parte desse safrinha, a definição ela é em abril, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, que teve um plantio praticamente recorde em velocidade, depende muito do abril e o acumulado que se desenha para abril por hora não é muito bom. Algumas partes de Minas, São Paulo merece uma atenção, algumas partes do Goiás. Então, assim, em termos de andamento de plantio, tirou toda a diferença, né? Isso realmente o agricultor fez por merecer, colocou isso na janela ideal, mas por hora, né, o andamento ele diverge em algumas regiões entre muito boas e algumas regiões até passando um pouco de sufoco aí. Claro que isso tudo pode mudar, é pontual, mas por hora vai merecendo um pouco de atenção.
Acho que dá para a gente ligar a próximo papo que a gente vai fazer desses mapas climáticos, já que você falou dessa divergência entre realidades do Estado, o volume acumulado de chuva também está baixo nas próximas previsões aí. Perdão, desculpa, acho que cortou um pouquinho, desculpa. Não, eu estava ligando aqui que você estava falando sobre essa divergência do plantio, aí a gente tem, para acrescentar nisso, que os volumes de chuva estão baixos também para essas regiões. Perfeito. É isso que, nesse momento, o mercado começa a olhar, né? Então, se você olha tanto pelo modelo americano quanto pelo modelo europeu, que apesar de divergirem um pouco, ambos mostram uma pluviometria acumulada um pouco baixa para o mês de abril. Por exemplo, né, se a gente for trazer, depois acho que o Juliano traz um pouco mais disso, para a região da Supermoto, um pouco mais em maio, e há melhores perspectivas, mas olhando hoje os mapas, né, e as últimas 3 semanas, eles vieram mostrando previsões de acumulado de chuva para o mês de abril em regiões chaves de produção, com pouca chuva, no máximo 50 milímetros acumulado. Isso merece uma atenção especial, né? Então, o mercado está de olho nisso, isso gera um pouco de apreensão no consumidor, né? Então, a rodada dessa semana acabou melhorando um pouquinho, né, algumas regiões, mas ainda assim são chuvas que poderiam ser melhores, não dão o gás que precisa para o safrinha. Então, por hora, né, e é natural nesse período, o mercado começa a olhar isso com mais cautela, especular um pouco em relação a isso, né? Então a gente precisa ter mais dados para ter uma definição efetiva. Agora, um ponto é verdade: se esses modelos melhoram, né, tem tudo para ser um safrinha de volume bastante elevado, né? Então a gente está falando em aproximadamente 102 milhões de toneladas hoje, as chuvas ocorrendo conforme prevista, o produtor investiu na lavoura, avançou, né? É possível que a gente tenha até bem mais que produção do que isso. Muito bom. E aí, na nossa realidade, Juliano, a gente tem no plantio, as chuvas, como é que estão essas duas informações aqui para o nosso safrinha? A nossa realidade aqui, da nossa região, ela diverge um pouco da região do Centro-Oeste, né? Aqui o plantio ele está em média de 70% a 75%, de novo, na mesma proporção da colheita da soja. Algumas áreas, algumas regiões, micro-regiões um pouco mais avançadas, né? Por exemplo, aqui na região de Cândido da Mota, o plantio já passa de 90%. Mas você pega outras regiões que está na casa dos 70%, por falta de chuva mesmo, né? As chuvas estão muito irregulares, chove aqui, não chove ali, pancadas isoladas. Isso tem feito com que nós estivéssemos, de certa forma, atrasados no plantio. Porém, a janela de plantio para nós aqui, algumas regiões, ela vai até 30 de março, outras até 20 de março, né? Que diverge um pouco da realidade no Mato Grosso. Em relação ao mês definitivo para a chuva, como no Centro-Oeste o mês que mais se define é abril, ou seja, se faltar chuva em abril, vamos ter problemas de produtividade na região Centro-Oeste. Para nós aqui, essa data ela vai para maio, pensando que o maior volume de plantio de milho ele acontece dentro do mês de março, né? E aí ele entra no abril numa fase vegetativa. Para nós, a definição aqui de índice pluviométrico, ele entra no mês de maio. Então, você olhando as previsões de chuva para o mês de maio, já tem um maior volume de chuva, né? A espera de um maior volume de chuva, segundo as previsões. Que, em tese, né, na teoria, isso poderia refletir uma produtividade melhor para a nossa região. Porém, o plantio ele segue aí mais ou menos estagnado da semana passada, realmente por causa da chuva. A gente observa algumas pancadas isoladas nessa última semana, e essas áreas que houveram essas chuvas isoladas, segue o plantio normalmente, o milho vem performando bem, porém não é uma chuva generalizada. A gente precisa que algumas áreas chovam para realizar o plantio, e chova também porque já tem a lavoura instalada e a cultura precisa se desenvolver. E ainda acrescentando ainda essa informação das chuvas, o nosso meteorologista Marco Antônio, que faz aí o boletim Clima Cooper com a gente, ele falou que provavelmente as chuvas se estendam até junho aqui na nossa região, então isso também deve aí favorecer um pouco essa cultura, né?
Ótimo. Exatamente. Muito, muito bem-vinda essa chuva. Uhum. E aí, passando para o nosso último tópico, a gente tem essa guerra comercial, então, entre os Estados Unidos e a China, que pode impactar aí no nosso milho, né, Guilherme? Exato. Olhando para esse cenário de proteínas animal, né? Então, barrar a questão de frigorífico nos Estados Unidos, isso tudo há uma expectativa por parte dos frigoríficos aqui no Brasil. Claro que, né, hoje você vê lá fora proteína num nível bom de preço, né? Os frigoríficos têm se aproveitado no bom sentido disso, né? Estão exportando. Teria uma limitação também essa troca, né? Possivelmente para atender um volume extra da China teria que abdicar de algum cliente lá fora para poder atender essa demanda extra que poderia vir para cá, mas de qualquer forma também gera um impacto de maior demanda para milho. Essa é a expectativa, né? Então fica aí como algo interessante para a gente olhar. Por hora, chuvas estendidas, a gente teria um safrinha possivelmente recorde. Por outro lado, a gente tem uma situação onde também pode ficar mais interessante ainda o cenário de proteína animal lá fora. E venha milho para nós. Como é que tá? A expectativa é muito boa, né, Juliano? Se realmente essa guerra comercial se consolidar lá, enfim, vai ter uma maior demanda da China pelo milho brasileiro, e quando tem uma maior demanda, isso acaba impactando diretamente em relação ao preço, né? Nós vamos mandar esse milho para fora, sim, em tese, né? Se isso acontecer, nós vamos mandar esse milho para fora, vamos exportar, né? O mercado interno também vai reagir, porque o Brasil consome muito milho, e isso pode fazer com que o milho tenha uma alta de preço, igual aconteceu, se eu não me engano, no ano retrasado. O milho brasileiro era competitivo internacionalmente, né, na exportação, e isso fez com que o mercado interno viesse atrás do preço, senão a gente acabava exportando. Mas isso são teorias, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Com certeza. Principalmente quando a gente fala de guerra comercial entre tudo pode acontecer. Estados Unidos, são teorias, né? Então nós temos que viver muito o físico nosso e o presente, que, claro, olhando o futuro, mas com o pé no chão e fazer a nossa parte, que o nosso agricultor faz muito bem feito, que é produzir. Né? Então esse é o recado. Isso é verdade. Então a gente encerra nesse momento nosso panorama de mercado, porque a gente teve muitas conversas hoje, a gente extrapolou aqui, inclusive, o nosso tempo. Então a gente agradece aí a paciência e a presença assistindo aqui o nosso programa. A gente volta na semana que vem e traz mais informações a respeito, então, do nosso panorama de mercado. Fique com a gente, que a gente volta na semana que vem. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.